recurso da minha caixa. Mas no evento ninguém reclama, né? Inclusive, gente, por que esse negócio é tão bom? Porque eu não vou usar muito recurso da caixa. Ou seja, na hora que o pacote está entrando no meu roteador, eu analiso os primeiros 20 bytes de header do cabeçalho lá do pacote, e um file no route, ele consegue fazer o bloqueio lendo só isso. Então imagina a velocidade e o custo mínimo para ele poder fazer isso. Se você tem um file, quem mexe aqui com o MikroTik, você vê que você consegue fazer um file de layer 7 lá, não tem? Que você consegue lá, tem muita gente que usa para fazer bloqueio de Facebook ou de algum conteúdo que é com HTTPS. Mas para você fazer isso, você sabe que o processamento da tua caixa vai subir muito. Então um file no routing é muito eficiente pelo baixo uso de recursos da caixa, de memória, de processador. Num Cisco é simples, né? Você coloca um routeado, o host, e aí você coloca o IP do cara e coloca lá eFace disk 0, ou seja, ou no 0, ela já vai fazer descarte aí já, tá? File Packet Filter, ou seja, também muito usado para Layer 3 e para Layer 4. Abrange toda a camada 3, abrange parte da camada 4, pelo menos o tipo de transporte, talvez socket e porta. Ele filtra de 20 a 24 bytes TCP, SCTP e filtra os 20 bytes UDP Full e CMP. Você vê que o firewall no routing, ele só leu lá, ó, os primeiros 20 bytes. Aqui já foi para 24 bytes. Já começa a subir. E aí vem o firewall stateless, tá? Ele ainda é muito leve, tá? Continua aí entre Layer 3 e Layer 4. Conhece toda a Layer 3 e a Layer 4, todos os headers, todos os tipos, as variações e combinações de flags e tipos de operação, tá? Para quem não sabe o que seria esse header que eu estou falando aqui, quando você pega uma aplicação tipo o Wireshark da vida, que você vai snifar algum pacote, você vai ver os headers do cabeçalho IP lá, não vai? Então, esse firewall, imagine que o seguinte, quando o pacote entra, para ele poder tratar, ele tem que abrir, não tem? Se ele está lendo só até os primeiros 20, ele tem que ler lá para frente, tipo, se for alguma mensagem de e-mail, ele tem que ler o e-mail, ele tem que ler o conteúdo do e-mail, entendeu? Se o cara mandar um e-mail lá com a palavra Trump, eu sei que é terrorismo. Bloqueia e manda um e-mail lá para NSA para os caras verem lá, entendeu? Então não tenho que estar me preocupando com isso. Então um firewall stateless, ele é muito bom porque ele desconhece a noção de estado, trata pacotes como pacotes individuais e não relacionados pacote a pacote, ou seja, ele é muito leve. A gente tem também o firewall stateful, esse negócio já não é leve mais. Ele já conhece de Layer 3, Layer 4 e Layer 5, meu amigo. Você que já leu o modelo OSI, um firewall stateful lá, ele vai ter que ler de Layer 3 até Layer 5. Então, se você lembrar lá de um pacote que você abriu no danado lá de um sniffer, tipo o Wireshark, o firewall stateful, ele tem que varrer muito mais para conseguir
pegar algo que ele precise, né? Porque se eu faço alguma configuração de file de layer 7, eu imagino que se tiver algum pacote lá para cima, ele vai ter que ver. Então, esse tipo de file, o que é ruim dele? Ele tem noção de estado, de seção e correlaciona pacotes. Filtra no mínimo 40 bytes TCP, 50 bytes SCTP/IP, 30 bytes UDP/IP e 24 bytes ICMP. Ele pode calcular CK number, sequência number e revalidar checksum. Então, tipo, eu digo, ó, eu tenho lá no meu file lá stateful, eu digo, ó, se vier algum pacote que a sequência do ACK tiver errado, bloqueia, cara. Entendeu? Então, com esse tipo de file, eu consigo fazer isso. Quem aqui lembra do ping da morte aí, que muita gente dizia, né? Entendeu? Então, com esse file aí, muita gente quis tratar esse ping da morte. Aí colocava o file stateful para poder proteger a caixa. Aí o que é que o hacker faz? O cara, antes de atacar a tua caixa, tua rede, ele vai fazer uma análise. Ele vai colocar um monte de software para varrer tudo que você pensar, porta, serviço, tudo. Então ele vai primeiro conhecer a tua rede. Se ele sabe que tu tem um file stateful, o microtik da regra mágica, que o cara chegou lá no teu provedor, pegou lá 300 regras, copiou e colocou lá na tua caixa. Pronto. Esse aí, ele vai derrubar a tua caixa fácil. Porque ele vai começar a mandar pacotes, tua caixa vai começar a bloquear, porque você configurou as regras para isso. E para ela poder fazer esse bloqueio, ela vai ter que ter um custo muito grande de processamento e de memória. E automaticamente a caixa vai cair. Então eu não recomendo usar um file stateful na borda. Então se teu microtik lá está lá na borda, ou qualquer outro roteador, evita usar um file stateful. O file stateful Deep Spectrum soma as características do stateful tradicional, mas ele é mais ativo. Valida offset, sequência, fragmentação, pode tomar decisões no lugar do host original, como solicitar retransmissões, bufferizar, remontar pacotes antes de entregar na rede. Ou seja, o pacote está indo lá para o teu cliente e ele veio mal formado, algo assim. Então, teu roteador solicita para o servidor para reenviar aquele pacote para ele mandar de volta para o cliente. Ou seja, não foi a máquina lá que pediu retransmissão, é o teu roteador que está pedindo. Então imagina para esse negócio fazer todo esse tipo de checagem, fazer buffer, remontar pacotes. Ou seja, eu estou com um pacote aqui que ele está com o tamanho da janela errada, eu vou remontar ele para poder mandar para frente. Isso é um custo muito alto. Você não vai fazer isso num roteador de borda. E vem aí o file milagroso, pessoal. O file milagroso, ele faz tudo que os outros fazem e um pouco mais. É um UTM que soma recursos de outros domínios de segurança. Faz muito mais coisas. Antivírus, anti-spyware, worm, phishing, spam, outra coisa, sogra, tudo. Anti-sogra, DLP, load balance, content filter, conformidade com RIPA, GLPA, GLBT, PCI DSS, FISMA, CIPA, SOX, NERC. Ou seja, o que couber no argumento do cara do comercial, tá? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não sou contra file UTM, tão provável que eu sou representante da WatchGuard, tá? Agora,
você pensar, eu já vi gente querendo usar Firewall UTM em roteador de borda. Lembra do que eu falei lá atrás? Para roteador de borda, você tem que usar algo simples. Então, tipo, o cara está mandando um ataque para você. Você tem uma community de black hole configurado com o teu trânsito. O cara está mandando um ataque para um IP específico teu. Então, o que é que você faz? Você pega o IP do atacante e manda para a tua no routing. Beleza. Você usou esse firewall no routing. Você pegou o IP do atacante e mandou para descartar na tua caixa. Mas digamos que esse ataque está consumindo muito a tua banda. Não é nem mais só a questão da caixa. Tua banda está sendo consumida, tu está ficando sem banda. Então você pega o IP seu que está sendo atacado e manda para a black hole da tua operadora. Então, o que seria a black hole? Todas as operadoras, todos os operadores ASLs têm acordos unilaterais entre eles, tá? Certo? E esses acordos que eles têm, o que é que eles fazem? Eu vou chegar para um cara que é meu trânsito e dizer, ó, eu preciso ter uma community de black hole contigo, porque se eu tiver algum IP meu sendo atacado, eu quero mandar para você descartar esse tráfego, de não vir para o meu roteador mais. Aí, a tua operadora de trânsito também tem outras operadoras de trânsito fazendo negócio com eles. E eles também têm community de black hole configurado entre eles. Então, digamos que eu tenho um link com a Oi, e a Oi tem a link com interconexão com a Verizon, com a Level 3, com o que for. A Oi vai ter community de black hole também com eles. Aí digamos que um cara está me atacando e o cara está conectado na rede da AT&T lá fora. Quando eu anuncio o meu IP que está sendo atacado, a minha operadora descarta esse tráfego na caixa dela, ela começa a já mandar aquele tráfego no zero dela, e ela também manda via BGP esse anúncio que está recebendo o meu para frente para as outras operadoras que estão conectadas com ela. Então, digamos que se minhas operadoras, que eu tenho link com elas, e as operadoras que elas também têm link, todos tiverem acordo e todo mundo tiver com uma black hole configurada uma com a outra, e o meu até chegar na rede da AT&T, o que é que vai acontecer? Esse ataque vai ser parado lá na ponta. Agora, o problema maior que existe hoje é que muitas vezes você começa a receber muito ataque distribuído. O cara começa a fazer ataque aí para todos os IPs do teu AS. Ou seja, ele não está atacando um IP só, ele está atacando todos os seus IPs. Aí tu não vai mandar todos os seus próprios IPs para Black Hole, porque senão você vai tirar seu provedor todo do ar, né? Uma coisa é um IP teu está sendo atacado, você mandar para Black Hole e tirar aquele IP do ar. Se for de algum cliente, diz, cara, você está sofrendo ataque, eu tive que te tirar do ar para o meu provedor não sair do ar. Então, quando você está recebendo um ataque desse distribuído, você tem que ter ou algum serviço de proteção de ataque, tá? Onde esse serviço vai receber todo o ataque por você, vai filtrar e vai entregar para você o tráfego limpo. Ele vai filtrar para você esse ataque, ou seja, normalmente quem vende esse tipo de serviço tem uma banda muito grande mesmo. Você anuncia para ela tipo os teus blocos, ou seja, ela vai fazer um serviço de clean pipe e ela que vai receber a pancada, vai dizer, ó, esse tráfego não vai passar para frente. A latência vai subir um pouco, tipo, eu estou recebendo um ataque internacional. Eu contrato um serviço por uma empresa que trata esses ataques.
peço para as minhas operadoras não me anunciar fora do Brasil, eu anuncio para essa empresa que eu tenho um serviço de Clean Pipe com ela de proteção de ataque, e essa empresa ela vai me anunciar para fora do Brasil. Então todo o meu tráfego que está vindo fora do Brasil, internacional, ele vai ser atraído para ir para essa operadora, essa empresa que está vendendo esse serviço de Clean Pipe. O ataque vai chegar nela, ela vai bloquear. De repente essa empresa tem algum serviço lá contratado com a Arbor da vida, que é uma das melhores soluções hoje de proteção, né, de ataque de DDoS, mas é muito caro. Só quem tem é realmente quem tem muito dinheiro para poder pagar, tá? E uma outra solução também que é viável é: você está sofrendo ataque constantemente. Esse ataque pode durar um dia, horas, mas eu já vi casos de ataque durar meses. Eu vi casos aí do cara passar 3 meses levando um ataque aí de 5 GB e não conseguia resolver para todos os IPs dele lá. Então o que foi que esse cara teve que fazer? Esse cara teve que colocar um IDS antes do roteador de borda dele. E o IDS, ele é um equipamento que vai estar rodando como se fosse em bridge entre o teu trânsito IP e o teu roteador de borda. E esse IDS, ele vai inspecionar todos os pacotes que estão passando, ele vai esnifar, vamos dizer assim, e se ele vê que algum pacote daquele está fazendo ataque para você, ele vai bloquear. Ou seja, eu estou recebendo um pacote que está vindo da Deep Web. Pô, mas como é que eu vou saber que aquele IP ele é da Deep Web? Um IDS, ele normalmente, ele tem, você contrata serviços que ele lhe dá diariamente ou 2 vezes por semana uma lista com vários tipos de ataque, de falha de segurança. Digamos que você quer proteger algum serviço teu, então tu vai pegar as bibliotecas que protegem esse teu serviço. Digamos que o IP tu queres a lista dos IPs da Deep Web. O que é que vai haver? Na hora que você tiver vindo algum pacote da Deep Web para tua rede, você vai dizer: amigo, é interessante para mim que o usuário da Deep Web acesse a minha rede? Não. Então nega. Muitos bancos, o que é que eles fazem? Eles colocam IDS, IPS, todos põem IDS, IPS, Web Application File. O que é que o camarada diz? Ah, eu sou o banco do Nordeste. Pronto. Digamos, eu não vou nem dizer banco do Nordeste. Vamos pensar aqui num banco que atende mais aquela parte lá do Sudeste. Então um banco, ele atende muito aquela parte lá do Sudeste. Esse banco, ele vê que poucas pessoas viajam para essa região aqui. Os assinantes de internet bank dele viajam muito pouco para cá. Então o que é que ele vai fazer? Ele não vai bloquear acesso do Nordeste ao internet bank dele, mas ele pode limitar. Só, eu nunca tive mais de 30 conexões ou 10 vindo de IPs do Nordeste. Então, através de um serviço de geolocalização de IP, ele vai dizer: ó, IP que vem lá do Nordeste, cara, só dá 10 conexões. Outra coisa também que eu estou vendo, que meus usuários do internet bank, eles viajam muito pouco para aquela região lá do Ocidente. Eu vejo que meus clientes viajam um pouco para a Europa, mas uma quantidade razoável viaja para os Estados Unidos, para o Canadá, enfim. Então o que é que eu faço? Libero um pouco mais de conexões para o Canadá e para os Estados Unidos, zera quase tudo lá para o Ocidente. Por quê? Isso tudo faz com que eu diminua meu risco, meu amigo. Por quê? Se eu só libero 10 conexões para a China,
Se o cara tentar fazer um ataque muito grande, eu já estou só considerando que era só 10, então eu já vou negar. Então só esse fato de eu conhecer o perfil de uso dos meus assinantes do Internet Banking, se pondo no lugar do banco, já é uma forma a mais de me proteger. Então, para você ter uma ideia, um tipo de file desse, o UTM, ele é recomendado para a empresa, tá? Ele é recomendado para você colocar dentro do seu provedor para proteger de repente os teus servidores ou a tua rede do escritório. Você não vai pôr um file UTM na tua borda. Você colocar um file UTM na borda é pedir para morrer, é pedir para a caixa cair. Porque se o teu atacante, ele sabe que você tem um file desse tipo na tua borda, ele derruba você fácil. Muita gente usa file com roteador com FreeBSD e ele desativa até a parte de file do FreeBSD no kernel. Ou seja, se tentar dar um IPFW lá, ele não vai fazer nada. Eu já vi caso de estar rodando com 5 GB de banda num appliance da L800 com FreeBSD e só o fato de desativar o IPFW no kernel, ou seja, para quem não conhece, o IPFW é o file do FreeBSD. Ele é tipo o IPTables lá do Linux. Então eu estava lá com uma caixa com 5 GB de tráfego quase passando nela. E estava com consumo alto de CPU lá. Quando eu desativei o IPFW via sysctl mesmo, sem ter que fazer no kernel, recompilar. Para quem não sabe também, as sysctls são formas de você desativar e ativar recursos lá no kernel, sem você ter que dar reboot, sem você ter que recompilar. Então eu estou com a caixa, eu quero desativar o file nativo da caixa. Eu vou numa sysctl lá, coloco um 0 lá na flag lá e ele já desativa. Eu ganhei 20% de processamento, tá? Liberou 20% de CPU. 20% de CPU na hora de um ataque, meu amigo, faz muita diferença. Na hora do ataque você fica pedindo, você fica procurando recurso em tudo que é lugar. Eu assisti um filme, acho que uma vez, que o cara foi a viagem para a Lua, acho que foi Apolo, né? Que foi mal sucedida. E para quem viu lá o filme, ficou um engenheiro da NASA, dentro lá da NASA, dentro de um simulador do foguete lá, fazendo um teste para liberar meio amperezinho lá, para poder explicar para o astronauta como é que ele fazia, porque os meio ampere que ia trazer de volta para casa. Porque por causa desses meio ampere é que a nave espacial não ligava, não tinha propulsão, não dava para dar nada, entendeu? Então, é muito importante que no teu roteador de borda você veja as coisas nele de forma minuciosa. Leia o datasheet da placa. Na hora de usar um file que você estiver tendo um ataque, você tem que pensar qual é a melhor forma. Se você for usar algum file no route, mas a black hole da operadora, você não precisa nem de IPFW rodando na caixa, entendeu? Dependendo. Então, esse file milagroso que eu quis dizer, nada contra file UTM. Se você vai por uma empresa, você vende sim um file UTM, que é muito bom e é preciso mesmo. Agora, você pôr um file UTM, projeto que precisa de alto tráfego, é ruim. Eu vou abrir para vocês verem aqui, tá? Uma topologia simples aqui de rede. Ó, isso daqui é uma topologia, tá? Que a imagem de cima.
eu não sei se dá para vocês verem aqui, tá? Nessa topologia aqui de rede, como é que a situação está aí. Inclusive, essa topologia é usando os appliances lá, ó. Você vê, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 roteadores de borda com FreeBSD, tá? Os 2 roteadores de borda, um deles aqui, ó, você vê, ó. Pronto, esses 2 roteadores aí, ele está fazendo função de IDS, File Stateful, OSSec e Active Response, tá? Então, ele está fazendo só isso, tá? Aí na hora que eu venho aqui, ó, olha só aí, eu tenho a internet, tá aí, eu tenho 2 roteadores ali, tá vendo aí, tá? E aqui eu tenho aqui File Stateful, Stateless, mais Full com OSSec e Active Response. Então, nessa topologia aqui de rede, se você for ver aqui, ó, eu tenho aqui uns servidores no meio, tá? Aqui eu tenho, ó, servidor web, tenho servidor de aplicação e servidor de banco de dados. Esses 2 roteadores que estão ali, ó, o que é que ele está fazendo para mim? Ele está sendo um Web Application File, um Load Balance para aplicação, está usando app de CDN e Database Inbound Proxy, ou seja, fazendo proxy para os meus bancos de dados. Então isso daí mostra, cara, que até no ambiente corporativo o Firewall UTM vai deixar a desejar. Por quê? Porque o UTM ele não vai aguentar a carga. Então, digamos que você vai fazer um projeto para uma grande empresa, que o cara tem um prédio muito grande lá, com muito serviço lá, que o UTM não vai dar conta. Isso aqui, ó, já é um outro projeto também aqui de rede, e que você também vê que cada roteador lá, ele está fazendo uma função diferente, porque não existe a caixa milagrosa, não existe a caixa do milagre que eu coloco ali e ele vai fazer tudo e não vai dar problema nenhum. Por quê? Porque existe limitação de recursos. Então tem projeto de cliente lá nosso, lá na Fontec, que eu digo para o cara, ó, meu amigo, o cara lá, ele tem algum projeto que exige certificação PCI, ele exige alguns processos ISO, que não é uma exigência lá do projeto, que o cara tem um firewall de uma marca e tem a firewall de outra. Então tem projeto que eu não tenho como usar 2 FreeBSD. Eu tenho que usar um FreeBSD e o WatchGuard. Entendeu? Porque é uma exigência do projeto, entendeu? Aí você vai chegar para mim e você vai dizer mais, cara, por que esse maluco tá me falando aí de tanto negócio de IDS, esse negócio todo? Eu sou provedor, cara. Eu só quero pegar meu link e compartilhar lá, jogar lá na rede. Só que todo provedor, ele quer crescer. Então, digamos que o provedor, ele começa a vender, sei lá, depois serviço de IPTV. O provedor começa a vender serviço de voz. Lá na empresa, lá a gente vende voz para a empresa. E para você vender voz, você precisa de servidor de aplicação, servidor SIP, você precisa de servidor de banco de dados, servidor para billing, você precisa de um servidor para fazer DTRAF, se você é um STFC. Você que é provedor, você precisa ter um sistema lá, um MK Solution, um MK Out da vida lá, para que você
consiga criar seus clientes, você consiga bloquear seus clientes, gerar fatura para os clientes, ver quem pagou e para quem não pagou. Então aquilo ali é uma aplicação. A aplicação web tem falhas. Então, tipo, você vai deixar lá teu sistema de provedor lá. Você realmente precisa que todos os IPs do mundo acesse a interface web do sistema do teu provedor? É necessário isso? Se não for, bloqueia, meu amigo. Entendeu? Bloqueia. Por quê? Digamos que você usa um sistema de provedor X. Você sabe se esse software de provedor não tem uma falha, uma vulnerabilidade que ninguém conhece? Você tem certeza disso? E se tiver, e você não souber, você está correndo o risco, no mínimo, de vazamento de informação. No mínimo, gente. Então, um file stateful, quanto custa em relação de memória? Não estou falando de custo financeiro. Se você for rodar um file stateful no seu provedor, lá na sua roda, porque tem gente que roda, mas de repente, pelo tráfego, ele não está tendo problema, pode ser, mas veja bem aí, se você tiver um Cisco ASA, você vai ter 6 KB por sessão state/state, né? Tá? Se for um Juniper 5, você vê que o Cisco, ó, tá lá em cima, né? Linux, IPTables e OpenBSD, que é o PF, 4 KB. Quando você vai para o Sonic Wall e para o Checkpoint, olha o estrago. Isso sobe para 8, meu amigo. Aí você diz, cara, o que significa isso? Por que eu tenho que me preocupar? Porque na hora que você ativa o Fire no teu MikroTik de borda, ou no teu Juniper, ou no teu Huawei, lá no Cisco, ou um FreeBSD, cada regra daquela lá vai consumir memória da sua caixa. Por isso que na hora que o cara está recebendo ataque, ele está sofrendo ataque, que o cara faz lá uma regra de Fire para proteger a caixa, às vezes ele está se suicidando. Às vezes é a pior decisão que você toma. Por isso que você tem que conhecer todos os tipos de file, porque ele vai ser usado sim, mas depende qual caso, qual a necessidade, qual a aplicação. Você vê aí, ó, um file stateful, agora falando de CPU, um Cisco ASA de 12 a 18 testes TCP. A arquitetura média não é documentada em detalhes. O Juniper, 16 de 12 a 16 testes TCP, multithread por NCPU. IPTables, 12 a 39 testes TCP multithread, por regra por NCPU. O Sonic Wall e Checkpoint, de 12 a 32 testes. O OpenBSD com PF, tá? De 12 a 28 testes. TCP com kernel monothread. Outro detalhe também é, o kernel do FreeBSD, que eu não falei aqui, ele é multithread, entendeu agora? Então, isso daí dá uma vantagem muito grande com relação ao OpenBSD. O FreeBSD, como faz? Usando o IPFW, de 12 a 30 testes TCP multithread atômico, de 1 a N threads, né? Por regra, quando usado com bloco ou TableArg, né? Esse TableArg é um recurso sensacional que o firewall do IPFW tem, cara. Só quem usa é que sabe. Quem depois quiser dar uma pesquisada, tá? Security tiers. Eu costumo dizer para o pessoal que é o seguinte: procure usar a metodologia
de segurança em profundidade. Por quê? Lembra lá que eu disse lá que você tem que ter, acho que até no desenho lá que eu mostrei, que você tem que ter um firewall stateless lá na tua borda, no máximo, usar um stateless nas últimas, de preferência tentar ver se no routing já resolve o seu problema lá que você está tendo. Então ali é na borda. Na borda tu só faz aquilo. Só que no provedor você tem roteador de borda, você tem suíte de agregação, você tem os suítes lá de core, você tem concentradores, alguns colocam roteador no cliente, outros entregam com VLAN. Você tem vários equipamentos na tua rede. Então, dependendo do ataque que você estiver sofrendo, você tem que entender o que é que você pode usar de recurso em cada um deles para se proteger. Tipo, muitos aqui tem rede com cabo e fibra, mas às vezes você tem um enlace de rádio para algum local e lá você atende alguns clientes. Se você pegar, coloca um rádio para um bairro, cabiola tudo, tá? Mas chegou lá via rádio. E tu vai levar, sei lá, 100 clientes daquele bairro para autenticar dentro lá da tua infra, passando pelo rádio, o que é que vai acontecer? O limite de banda do cliente vai ser feito lá onde? Vai ser feito próximo da tua borda. Vai passar pelo rádio. Vai engargalar teu rádio, não vai? Então o que é que vocês aqui mesmo fazem isso? Ah, cara, eu coloco um microtik menor naquele bairro e faço o controle de banda com skills ali. Você não pensa nisso lá na hora que você vai fazer isso, é a mesma coisa aqui. Então, já que você tem o concentrador mais próximo lá do teu cliente, tu tens uma VLAN que tu entrega lá para o teu cliente, então tu tem equipamentos na tua rede. Então você tem que conhecer esse tipo de falha para na hora que você quiser fazer, você pô, esse filtro eu acho que é melhor fazer no meu roteador que está na ponta do cliente. Tem gente ali talvez que atende em empresa que prefere pôr um roteador dentro do cliente, um roteador pequeno. Então você pode fazer lá o filtro lá no cliente. Às vezes o ataque está vindo de dentro da tua rede e aí você não sabe. Você pensa que ele está vindo de fora. Então, quando eu falo segurança em profundidade, é a mesma ideia militar. Ou seja, quem joga jogo de xadrez aqui sabe. A mesma ideia lá do jogo lá de xadrez. Quem é que você coloca lá na ponta? Você vai pôr quem lá na ponta? Todo mundo só quer perder peão, né? Não é isso? Então, a mesma ideia de um jogo de xadrez, a mesma metodologia militar. Então, o que eu ia falar aqui um pouco, mas antes de falar disso lá, como é que você vai chegar para saber como é que você tem que fazer? Existem padrões. Um dos padrões é esse padrão aí que é o NIST. Então, isso daqui é um guia para firewalls para você aplicar as policies de forma correta. Você pode estar com o melhor roteador do mundo, FreeBSD, um Huawei, um Juniper, eu tenho um MX480 da Juniper lá e tal. Mas, cara, se tu não sabe aplicar as policies de forma correta, adianta de que isso? Nada. Então, o que é que acontece? As normas de padrões NIST, ela diz que a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a loopback e pseudo interface de política geral. Você não vai deixar o pessoal do mundo estar batendo na loopback do teu roteador, entendeu? Principalmente na topologia de hardware lá de um Juniper, isso é muito crítico, entendeu?
você tem que tratar anomalias de IP, anomalias por protocolo, transformações, validações, políticas por protocolo, políticas por serviços, políticas por host, políticas por rede, limites de fluxo IP e políticas de firewall. O que é que significa isso? Independentemente do firewall que você vai usar, você tem que criar regras, tá? Formatando, baseada nessas políticas aqui de padrões nicho. Então você pode até pegar um exemplo de alguém que já fez regra, sei lá, um firewall da Cisco lá para padrões nichos, e aí você adequar até para um MikroTik. Por que não? Você pode, entendeu? Eu falei de roteamento avançado com FreeBSD. O FreeBSD, para você rodar BGP dele, você pode rodar com outros daemons, mas o melhor e mais usado atualmente é o OpenBGP, tá? O OpenBGP é um pacote que você instala no FreeBSD e você consegue tranquilamente rodar BGP com ele. Ou seja, você instala o daemon e com o OpenBGP você fecha sessão BGP com seus trânsitos. Você pode fechar um IBGP dentro da tua rede e aí você usar BGP tranquilamente, tá? O OpenBGP, meu amigo, ele é uma coisa fenomenal. Ele é muito prático de se configurar, tá? Eu trouxe até aqui, ó, eu estou até com um exemplo aqui de configuração do OpenBGP. O OpenBGP, ele é todo configurado. Você edita um arquivo e aí você configura ele tudo em um arquivo texto. Então você faz a configuração do BGP inteiro, tá? Aqui você declara as redes aí que você tem, você informa aqui o teu AS, você informa o teu router ID. Eu estou falando assim porque a maioria aqui já deve ter mexido em alguma coisa de BGP com MikroTik e vai lembrar a semelhança. Esse parâmetro ListenOn é para você dizer em qual IP que o OpenBGP vai ouvir. Ou seja, você pode dizer, ó, eu só quero que o meu OpenBGP ele só ouça o serviço de BGP nos IPs tal. Eu não quero que ele ouça o serviço de BGP em tudo, até mesmo porque de repente eu quero ter algum firewall stateless mais básico para tentar proteger ele. Sérgio, uma dúvida. Sobre o firewall TM, entendeu? E a questão também do mesmo firewall TM como borda em servidores, né? Eu pergunto a você, o Severu, entendeu? Na verdade é um appliance, né? Confeccionado e ele utiliza sistemas que também rodam em servidores, x86, 64, pfSense, vários OS e também o MikroTik. Então, com relação ao Severu, desempenho e segurança para a borda, full route, você recomenda? O que é que você acha? Porque a grande diferença, na verdade, entre ambos seria que o appliance ele tem processadores que tratam os pacotes, entendeu? E também serviços em separado. Já o servidor, ele trabalha com os núcleos, né, os processamentos lá, compartilhado entre todos os serviços. Eu tive. Isso daqui fala um pouco aqui, ó. Isso daqui são alguns modelos de placa Shells que existem para Severu, tá? A L800 ela roda muito bem com full route, inclusive com mais de expansão. Isso é uma expansão. O FreeBSD ele não é só maravilhas, tá? Tipo mesmo, eu tive problema com agregamento de usando LACP no FreeBSD com algumas marcas de suíte.
Então eu não tive sucesso em usar LACP muito bem em várias marcas de suíte. Então muitos consultores que mexem com FreeBSD faz lá um agregamento com o round robin lá para quebrar um galho. Às vezes isso é um chuncho, porque ele não vai balancear bem. Você vai ter problema para poder passar VLAN num agregamento. Ou seja, agregamento, o bom é usar LACP, porque aí você passa VLAN, ele já divide bem a banda. Se o interface cair, ele já vai assumir na outra. Então o que foi que eu fiz para eu não ter esse problema? Normalmente eu ponho uma L800 com FreeBSD. A placa Chelsea que eu estou falando é o seguinte: a FreeBSD Brasil, ela vendeu muito placa Intel. Porém, eu tive muitos problemas com placa Intel e Juniper, tá? Muito. E tive também outros problemas de estabilidade, cara, com a placa Intel. Eu já tive problema de eu estar passando 3 GB no appliance e do nada a porta SFP fica down, cara. A porta fica down mesmo e aí ela não subir. E eu tenho que dar um down na interface, ou seja, um IF config lá mesmo, dá um down na interface, dá um up para ela poder subir. A coisa ficou tão feia em uma situação que eu tive que colocar um daemon para ficar pingando para o gateway um mini watchdog para monitorar. Se cair o meu processo, ela dava um down no mapa. Isso foi o que me matou. Eu só resolvi isso quando eu fui para a placa Chelsea, cara. A Chelsea é um fabricante de placa e a placa Chelsea, a Intel realmente não se compara. Quando eu passei a usar a placa Chelsea, eu não tive problema nenhum. Então, o que é que eu penso? Um agregamento deve ser algo provisório. Se você tem lá uma interface de 1 GB que ela topou e você não tem dinheiro na hora, não é nem só dinheiro às vezes, é fornecedor mesmo. Que aqui em Pernambuco, você não consegue comprar uma fonte Protel, uma fonte XPS, um GB de 10 GB de 40 km, um equipamento WDM, você não vai achar isso aqui fácil. Porque nenhuma loja vai pôr, porque isso não tem saída tão rápida, tá? Então, se tua interface chegou no giga, tu precisa subir mais 1 GB e tu vai agregar, é provisório. Eu presumo que o cara agrega, na outra semana já pede um equipamento, um GB lá de 10 GB, não é para ser uma coisa para você usar para sempre, né? Então, o que foi que eu fiz muito com o FreeBSD, já que eu comecei a ter esses problemas de agregamento? Eu passei a usar a placa Chelsea, ligando num suíte com porta de 10 GB. Então aí eu não tenho que me preocupar com o agregamento. Então eu já resolvi o problema do agregamento, porque eu não vou ter mais que agregar. E eu já resolvi o problema do travamento de alguns módulos de GBIC. E foram vários módulos que eu usei, tive problema, várias marcas. Eu cheguei até a comprar GBIC homologado pela FreeBSD Brasil, comprar da eles e tive nenhum problema. Então, eu passei a usar as placas da Chelsea, não tive. Então, com a placa Chelsea, eu resolvi o problema de travar do nada a Intel, que travava lá a porta. E eu resolvi também o problema que eu não preciso mais me preocupar de estar agregando. Eu nunca tive problema de fazer agregamento com suíte Tricom, com suíte HP, que depois a Tricom virou HP. Já fiz agregamento com suíte Juniper, Cisco, Huawei, HP, Tricom, já fiz com Datacom, nunca tive problema nenhum, mas com FreeBSD eu tive. Então, outra coisa também que você não vai ter no FreeBSD é o que? É o SMP. Lá no MikroTik você consegue fazer balanceamento fácil com SMP, ou seja, você configura 2 gates, certo? Quando lá no MikroTik, na tabela de roteamento, você tem uma rota com 2 gates, o que é que ela faz? Então você tem 2 rotas para o mesmo lugar
com 2 gateways e o mesmo custo, ele começa a balancear. Ou seja, ele usa o SMP para fazer isso. O FreeBSD, ele suporta SMP, mas o kernel, você tem que habilitar no kernel. E o problema também não é só esse, é que você também, o daemon tem que suportar. Então, se você usa o OpenBGP, ele tem que suportar. Se você usa o Burn lá para o OSPF, ele também tem que suportar. E aí você tem que habilitar isso. As versões mais recentes do OSPF, do Burn lá para OSPF, ele suporta. Só que eu vi alguns relatos de pessoas tentarem usar o SMP com o FreeBSD e ter problema de processamento. Eu acho que lá que não é tão legal você fazer isso. Algumas pessoas acham bom assim, que o MikroTik ou qualquer outra coisa mais fácil, vem tudo ativo. Cara, eu acho que é bom você ter o recurso e você saber quando você quer usar e quando você não quer usar. Então no FreeBSD, cara, você desativa o que você quiser. Você faz o que você quiser, o extrato que você quiser. Tão provável que para eu rodar BGP ou SPF passando 5 GB no L800, eu tive que pegar o arquivo do kernel genérico do FreeBSD, tive que customizar ele, enxugar, tirar aquela tralha. Drive de placa de som X, eu não quero usar a placa de som do meu roda de bordo, eu não vou tocar música com ele. Então eu arranco aquela tralha lá, porque aquela tralha vai me consumir recurso. Então eu saio tirando driver que eu não vou usar, eu saio tirando tudo. Drive, não sei o que, de vídeo, não sei lá das contas, um monte de coisa. Então quando eu enxugo o meu kernel, eu recompilo ele, eu starto, a máquina já está mais leve. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. E outra coisa foi aqui. E a outra coisa também que eu faço é customizar o kernel e realmente também enxugar software. Tipo, eu só vou instalar o software que eu vou usar. O FreeBSD é tão assim parrudo, cara, que você consegue instalar o FreeBSD só na linha só de comando. Você consegue chegar, pôr um disco montado numa máquina com FreeBSD, você particiona esse disco, você formata, você faz tudo, e aí você move para lá os arquivos ETC, as pastas ETC, o SR, tudo lá para cá, já lá. O kernel, se você quiser pular para você poder comprar na mão, edita, aí monta, edita o arquivo rc.conf, já configura como é que você quer, pega o disco, tuxa lá na máquina, liga, ela sobe. Então o FreeBSD realmente é uma ferramenta muito top, cara. E outra, quem está partindo aí para Huawei, pense num backup, tá? Por quê? É muito legal você ter Huawei, mas se o teu Huawei queimar, cara, e aí? Se teu Juniper queimar, o que é que tu faz? Você acha que um cara passando 5 GB cheio de full routing lá no Huawei, no Juniper, fechando sessão BGP com o cliente, tu acha que o MikroTik te salva, cara? Se o teu Huawei, o teu Cisco queimar lá, o Juniper lá, não vai salvar não. Então eu tenho, além de eu ter algum backup lá com o Huawei, eu tenho algumas L800 lá com placa-chave de 10 GB lá, porque numa hora de uma agonia dá para salvar o cara. Caso você também tenha um roteador Huawei Cisco, cara, eu tenho meu Huawei aqui meu Cisco, meu Juniper, mas eu vou entrar no PTT no celular das contas lá. Eu posso usar um appliance com L800 e com FreeBSD para pular, sai muito mais em conta. Por que eu vou pôr um Huawei só para isso? Eu recebi meus CDNs do Google, da Akamai, do Netflix, do Facebook, da Amazon. Tá tudo lá. Por que eu vou comprar um Huawei só para aquilo? Eu posso usar um appliance desse.
Ah não, mas eu vou comprar um suíte lá da Huawei de 30 mil reais porque são poucas sessões e tal. Cara, mas eu posso também comprar uma appliance desse, uma L800 e pôr um suíte mais barato que vai suprir a minha necessidade. Então, uma situação que eu tive em um cliente foi, o cara queria lá